O nó na sua garganta não é um sinal de superioridade moral. É o sintoma de uma presa que já aceitou o abate. Ensinaram a você que a virtude reside em ser inofensivo, em oferecer a outra face, em jamais revidar. Isso é uma mentira cirurgicamente implantada em sua psique. A bondade pura, desprovida da capacidade absoluta de causar terror em quem a ameaça, não é paz. É apenas covardia disfarçada sob o manto de um falso altruísmo. Você não é bom por não revidar. Você apenas não tem garras. Se você não aprender a blindar o seu peito e a armar a sua mente hoje, o seu amanhã será uma repetição exata do seu pior ontem. Você continuará sendo o banquete emocional perfeito no escritório ou naquele tenso almoço de família. Você vai engolir seco mais uma piada passivo-agressiva do chefe abusivo ou de parentes intrusivos. Forçará um sorriso amarelo e sentirá o seu estômago queimar em absoluto silêncio, enquanto o predador se alimenta confortavelmente da sua paralisia. Eu passei anos dissecando o comportamento humano, e a verdadeira cura não está na positividade tóxica que inunda a internet. A solução clínica, brilhantemente antecipada pelo psiquiatra suíço Carl Jung, exige a dissecação da sua própria escuridão. O que eu vou te entregar agora é o mapa anatômico para forjar uma mente inquebrável. O caminho para se tornar o empata sombrio. Aquele que lê as fraturas na alma do predador, não para chorar como ele, mas para usar a informação como um bisturi. O ar frio da madrugada corta o rosto em uma rua deserta. O asfalto molhado reflete apenas a tensão do ambiente. Um cão de rua recua desesperado, ganindo contra um agressor que avança de forma ameaçadora. O pânico é palpável. De repente, das sombras da calçada, um Doberman emerge em silêncio absoluto. Ele não late, nem rosna para provar seu valor. Ele apenas trava o olhar no homem e revela os dentes. O agressor congela. Esse é o silêncio predatório que subjuga sem derramar uma gota de sangue. A sociedade programou você para sangrar com o corte dos outros, absorvendo a angústia alheia como uma esponja exausta. A psicologia profunda chama isso de empatia afetiva, e ela é a porta de entrada para a sua destruição mental. O empata sombrio, no entanto, opera em uma frequência superior. Ele utiliza a empatia cognitiva, a capacidade fria de mapear o cérebro de um oponente, lendo suas falhas estruturais como um engenheiro que estuda o projeto de um prédio prestes a ser implodido. Aqui o conceito da sombra entra de forma brutal no seu campo de batalha diário. Carl Jung alertou que dentro de nós existe um lado obscuro, animalístico e destrutivo. A maioria esmaga essa porção da psique sob o medo do julgamento, fingindo que ela simplesmente não existe. O empata sombrio faz o oposto. Ele possui uma sombra integrada. Ele desceu ao próprio porão, domou seu monstro interior e colocou uma coleira invisível nesse predador visceral, mantendo-o alerta e sob comando absoluto. Nós cometemos um erro fatal ao confundir a incapacidade de causar dano com um alto padrão moral. Volte os olhos para a sua própria vida. Se você é incapaz de ferir quem ataca a sua paz, você não é um ser pacífico. Você é apenas uma presa, aguardando o abate. O indivíduo verdadeiramente moral possui garras afiadas e dentes letais, mas escolhe, de forma consciente e soberana, mantê-los guardados em absoluto controle até que um inocente seja colocado em perigo real. Eu vejo o resultado dessa castração diariamente. Pessoas brilhantes sendo devoradas vivas em reuniões, adoecendo de ansiedade ao lerem mensagens no celular, permitindo que narcisistas invadam seus limites porque foram treinadas a sempre recuar. O agressor percebe o seu medo pelo seu cheiro, pela sua postura tensa. Quando você rejeita sua agressividade natural, o seu corpo grita em agonia através da exaustão crônica.
Integrar a sombra é o único antídoto contra esse adoecimento. Esse é o paradoxo cirúrgico que separa as vítimas perpétuas dos mestres de si mesmos. Quando a ofensa chega, quando a ameaça se materializa na sua frente, o instinto da presa é chorar, tentar se justificar ou fugir. Mas a verdadeira força psicológica reside no domínio glacial da sua própria biologia. É o olhar paralisante do Doberman no escuro. E isso nos leva à pergunta que vai reconfigurar toda a sua estrutura mental. Por que a pessoa mais letal da sala nunca levanta a voz quando é atacada? A resposta para essa frieza letal não está nos livros teóricos, mas nas trincheiras do nosso cotidiano. Traga o conceito do monstro contido para o campo de batalha da sua realidade prática. A sala de vidro de uma agência na Faria Lima, sob a luz branca e opressiva, onde a violência não usa punhos, mas reuniões intermináveis, e-mails com cópia oculta e sorrisos sarcásticos. É ali que a verdadeira carnificina psicológica acontece. O ar-condicionado zumbi monotonamente enquanto um diretor narcisista tenta arruinar a reputação de um estagiário na frente de toda a equipe. Ele saboreia as próprias sílabas, usando o garoto para inflar um ego desproporcional. Você já sentiu isso na pele? O estômago afundando, a respiração curta, a vontade imensa de gritar. Mas aqui está a armadilha cirúrgica. Por que responder a essa humilhação com raiva é exatamente o que o manipulador programou você para fazer? Na anatomia psíquica desse cenário, a sua dor é a moeda de troca. O agressor narcisista se alimenta puramente do seu descontrole biológico. Em termos clínicos da psicologia analítica, ele tenta forçar você a entrar no seu próprio complexo emocional. Quando você altera a voz, tenta se justificar ou chora, o manipulador respira aliviado. Ele conseguiu terceirizar a própria angústia e agora segura as rédeas do seu sistema nervoso. Mas Tiago, um coordenador estratégico que observa a cena em silêncio sepulcral, recusa-se a entrar nesse matadouro emocional. Ele não tenta abraçar o garoto em prantos, nem entra em uma disputa fútil de gritos com o chefe abusivo. Tiago liga os motores da empatia cognitiva. Ele escaneia as fraturas na armadura do diretor, preparando um contra-ataque silencioso que a psicologia profunda chama de iluminação da ferida narcísica. Para dominar essa lâmina invisível, você precisa dissecar a mente de quem ataca. O predador moderno infla o próprio ego no escritório, porque o seu núcleo verdadeiro, o si mesmo junguiano, é oco, aterrorizado e incrivelmente frágil. A arrogância é apenas uma barricada desesperada para esconder uma vergonha que ele não consegue processar. Quando você enxerga essa miséria, o monstro imbatível se revela apenas como uma criança com medo do abandono. É exatamente nesse segundo de clareza que o golpe é desferido. Sem piscar, Tiago faz uma única pergunta, baixa e de uma precisão aterradora, sobre o fracasso milionário da última campanha liderada por aquele mesmo diretor. O ar na sala vira chumbo. O sorriso de escárnio do agressor morre instantaneamente nos lábios. Não houve escândalo, não houve xingamentos, apenas a exposição gélida de um fato que ele tentava enterrar a todo custo. Enquanto o empata convencional se joga no fogo para consolar a vítima, ou tenta emanar compaixão inútil para o agressor, o empata sombrio executa uma manobra contrária. Ele localiza a fenda purulenta na psique do oponente e pressiona o dedo suavemente sobre ela. É uma demonstração aterradora de força, uma invasão cognitiva que dizima as defesas do inimigo, sem que a sua frequência cardíaca sofra uma única alteração. Aquele toque leve na ferida aberta carrega um peso absoluto. Ele comunica ao inconsciente do predador a seguinte mensagem: eu vejo exatamente do que você tem medo, e sei qual botão apertar para destruir você. O diretor engole a seco, encolhe os ombros e encerra a reunião apressadamente. O domínio real da psique
acontece quando você deixa de ser um curandeiro ingênuo e passa a usar a sua sensibilidade aguçada como uma arma letal de proteção. Essa mesma precisão cirúrgica de Tiago no escritório não se limita às paredes de vidro das grandes agências corporativas. Ela se expande para a arena mais primitiva e perigosa que nós habitamos, a tribo social. Uma reunião de condomínio, por exemplo, não é apenas um acúmulo de burocracias. É um campo de batalha territorial, onde a percepção pública é, literalmente, uma questão de sobrevivência psicológica. No centro de um salão barulhento, o vizinho intimidador de sempre eleva a voz, tentando coagir um morador idoso por conta de uma vaga de garagem. Ele cospe palavras, impõe dominância física e espera a submissão geral dos presentes. É no meio desse caos que o paradoxo se forma. Como a cortesia glacial pode se tornar a forma mais aterrorizante de destruição psicológica? Camila mapeia a cena em absoluto silêncio. Ela sente o instinto de proteção ferver, mas não cede ao impulso da fúria cega. Para executar uma defesa letal no ambiente social, você precisa vestir o que Jung chamou de persona, a sua máscara, a sua armadura de convivência. O agressor quer arrastar você para a lama, quer que o seu descontrole arruine a sua própria persona diante do grupo. Contra esse ataque, a cortesia calculada de Camila se ergue como uma muralha. Em vez de gritar e se igualar ao agressor, ela simplesmente abre uma pasta de documentos. O silêncio que se segue é denso, sufocante. Com uma voz monocórdica e assustadoramente educada, Camila começa a expor o histórico de infrações daquele mesmo vizinho. Ela não expressa nenhuma indignação. Não há um pingo de calor em suas cordas vocais. Ela corta o oxigênio da sala como o peso inegociável da pura verdade. Entenda a anatomia desse confronto. O agressor sobrevive do que a psicologia clínica chama de suprimento narcísico. Ele é, fundamentalmente, um viciado em atenção. O predador precisa gerar caos, arrancar o seu medo, a sua raiva ou a sua submissão cega, para validar a própria existência. Esse teatro de horrores é o único combustível que sustenta a fantasia de superioridade de um ego desesperadamente frágil e covarde. Sabendo perfeitamente disso, o empata sombrio não ataca o ego diretamente. Ele corta a fonte de alimento. Quando Camila neutraliza a própria expressão facial, achata o tom de voz e retira a emoção da sua fala, ela estrangula a linha de suprimento. Ao negar a reação esperada, ela afoga o vizinho abusivo em um vazio aterrorizante. É uma técnica brutal de inanição psíquica, executada à luz do dia, diante de dezenas de testemunhas. A verdadeira crueldade protetora, aquela que separa o empata sombrio da vítima eterna, não está no uso de insultos. Ela reside na exposição cirúrgica e pública dos fatos. O monstro que tenta dominar o condomínio ou a sala de jantar não teme quem grita de volta. Ele tem pavor absoluto de quem é capaz de desnudá-lo na frente da tribo com uma calma inabalável, revelando a sua mediocridade sem derramar uma única gota de suor. O valentão vacila quase imediatamente. Ele tenta aumentar ainda mais o volume, tenta inflar o peito, mas a sua autoridade já evaporou no ar-condicionado da sala. As pessoas ao redor percebem o ridículo da situação e começam a rir dele. O ego do predador derrete sob os holofotes frios da realidade. Ele foi castrado psicologicamente não por um soco, mas por uma mente afiada que recusou entregar a reação que ele implorava para receber. Se você já precisou engolir a seco ao ver um abusador se safar no grito, e se reconhece nessa urgência de forjar a sua própria armadura mental, deixe o seu like agora. Isso nos confirma que a nossa investigação alcançou os guerreiros certos. Inscreva-se no canal para dominar as próximas etapas dessa alquimia psicológica e escreva nos comentários: qual foi o momento da sua vida em que você deveria ter usado o gelo no lugar das lágrimas?
O calor dos aplausos e os risos do condomínio ainda ecoam na sua mente. Mas quando a porta do apartamento finalmente se fecha, o silêncio que se instala é de uma natureza completamente diferente. Kamal encosta as costas na madeira fria da porta e observa o próprio reflexo no espelho do corredor. As suas mãos tremem levemente, não de medo, mas pela descarga brutal de adrenalina que o poder recém-descoberto injetou em suas veias. Ela reconhece uma verdade perturbadora batendo no próprio peito. A sensação de esmagar o ego do vizinho abusivo foi profundamente inebriante. Há um prazer sombrio, quase primitivo, em assistir ao desmoronamento cirúrgico de um predador. O espelho devolve o olhar de uma mulher que não é apenas uma heroína protetora da tribo, mas alguém perfeitamente capaz de devorar outro ser humano, se assim desejar. E é exatamente dentro desse silêncio assustador, no rescaldo da guerra psicológica, que nos deparamos com o maior perigo de abraçar a própria escuridão. O poder predatório é um veneno altamente viciante. Surge, então, a pergunta inevitável que vai definir o seu destino daqui para frente. Qual é a linha invisível que separa o justiceiro implacável, focado em proteger os seus, do sociopata funcional que destrói por puro sadismo? Carl Jung alertou exaustivamente sobre o risco daquilo que a psicologia profunda chama de inflação do ego. Trata-se de um estado mental perigosíssimo, onde você se identifica tão completamente com o arquétipo do herói ou do salvador incorruptível, que perde a noção dos próprios limites. Você começa a acreditar, de forma inconsciente e arrogante, que possui o direito divino e inquestionável de julgar e punir qualquer falha ao seu redor. Se Camila não domar essa euforia que queima em suas mãos agora, essa justiça implacável rapidamente se transformará em tirania cotidiana. É a armadilha clássica de quem passa a vida inteira sendo a presa e, de repente, descobre como usar as próprias presas. A mente humana, inebriada pela superioridade moral ilusória, convence o sujeito de que toda a crueldade que ele comete a partir daquele momento é plenamente justificada e purificadora. Aqui entra a lei psicológica inflexível, que Jung denominou de enantiodromia, o princípio segundo o qual qualquer força levada ao seu extremo, mais cedo ou mais tarde, transforma-se no seu exato oposto. Aquele que destrói monstros com prazer excessivo e sem um arcabouço ético rígido, acaba assumindo a forma da criatura que jurou aniquilar. O empata desatento torna-se, sem perceber, o novo tirano sádico do escritório ou da família. Por isso, o verdadeiro arquiteto da própria mente não age movido pela volúpia da destruição, mas pela frieza absoluta da necessidade. A verdadeira estabilidade psicológica não é alcançada pelo ataque cego, mas exige o que chamamos de um eixo estruturado entre o ego e o si mesmo. É a sabedoria cirúrgica de saber exatamente o momento de liberar o animal para a caça e quando recolocá-lo firmemente em sua coleira invisível. A maior prova de que você dominou a alquimia do empata sombrio não é a sua capacidade de aterrorizar quem ousa cruzar o seu caminho. O verdadeiro teste de sanidade é a sua capacidade de executar um ato de destruição psicológica meticulosa para proteger o seu território. E no minuto exato seguinte, sentar-se na varanda com a mente limpa, relaxar os ombros e voltar a cuidar das flores no seu próprio jardim. Cuidar do próprio jardim após uma batalha exige uma paz que, confesse, você ainda não possui. O silêncio da sua madrugada não é o de um guerreiro descansando, mas o de uma testemunha assombrada pelas próprias omissões. Você está deitado, 3 da manhã, encarando o teto escuro do quarto. O cérebro repassa, em um loop implacável, todas as vezes em que você abaixou a cabeça no escritório, engoliu palavras secas no almoço de família e fingiu não se importar. Há um gosto metálico e amargo de sangue invisível na sua boca. É o gosto da sua própria agressividade que você mastigou e engoliu para manter a paz dos outros. E aqui, neste exato momento de insônia e palpitação,
surge uma dissonância cognitiva brutal. Um paradoxo que rasga a narrativa moral que te ensinaram desde a infância. Por que a realidade parece recompensar os manipuladores implacáveis com um sono profundo, enquanto adoece brutalmente os bons e inofensivos? A resposta não está em um universo injusto, mas na sua recusa sistemática em aceitar a totalidade da sua natureza humana. Carl Jung deixou um aviso assustador para aqueles que buscam a pureza absoluta. Nenhuma árvore pode alcançar o paraíso se as suas raízes não mergulharem fundo no inferno. Ao tentar podar a sua própria escuridão para caber no molde do funcionário exemplar ou do parente compreensivo, você não se tornou santo. Você apenas mutilou metade da sua alma. Essa repressão contínua da sua agressividade natural e instintiva não cria um estado de iluminação espiritual. A anatomia da psique não funciona com base na negação cirúrgica dos instintos. O que você cria, na verdade, é uma panela de pressão psíquica prestes a colapsar. A sua bondade compulsiva exige um consumo de energia letal para manter a sombra trancada no subsolo. Você gasta força vital apenas para garantir que ninguém perceba o quão furioso você realmente está. E a conta dessa inofensividade tóxica sempre chega através do seu próprio organismo. O corpo físico é forçado a traduzir em doença aquilo que a sua boca, por covardia ou educação excessiva, se recusa a verbalizar. A raiva que você não direciona ao chefe abusivo ou ao parceiro manipulador retorna como um ataque contra você mesmo. Ela se manifesta fisicamente como aquela enxaqueca crônica na sexta-feira, a gastrite que queima o estômago e uma exaustão mental paralisante. Nos ensinaram exaustivamente que perdoar rapidamente demonstra superioridade moral. Mas, sob a ótica da psicologia analítica, o perdão prematuro é a forma mais perversa de traição a si mesmo. É um mecanismo de fuga covarde. Você perdoa rápido não porque processou a dor, mas porque tem um medo aterrorizante do conflito direto. Você joga uma luz artificial e barata sobre a ferida, fingindo que não dói, apenas para evitar a responsabilidade adulta de se defender do predador. O empata sombrio não foge do conflito com um sorriso polido e falso. Ele entende perfeitamente que a verdadeira iluminação, o ápice do processo de individuação, não requer destruir a escuridão interior, requer domesticá-la. É descer ao subsolo da própria mente, olhar fixamente nos olhos da fera reprimida e colocar uma coleira em seu pescoço. Você não elimina o seu instinto destrutivo. Você o calibra, o treina e o submete à vontade consciente do seu si mesmo. A partir deste exato momento, eu preciso que você abandone qualquer traço de culpa por sentir raiva. A sua agressividade não é um defeito de caráter vergonhoso. É a sua ferramenta biológica mais sofisticada para a demarcação de limites. Deixe a vergonha de lado. Abrace o fato clínico e irrefutável de que a sua capacidade latente de causar danos é o único escudo real que protege a sua sanidade em um mundo estruturado para devorar os indivíduos excessivamente complacentes. Quando você finalmente cessa a guerra contra a própria sombra e a convida para sentar à mesa, uma mudança neurológica silenciosa acontece. O medo crônico de desagradar evapora, substituído por uma clareza de percepção assustadora, gélida e absolutamente precisa. Você não precisará mais engolir o sangue invisível na madrugada. A partir de agora, é o ambiente ao seu redor que vai se moldar à sua presença, pois a fera interior obedece, finalmente e exclusivamente, a você. A teoria clínica agora se choca com a realidade física e inevitável da sua rotina. O seu passado cruza com a versão atualizada e perigosa de quem assiste. Pense no retorno de Tiago ao escritório. Aquele mesmo diretor narcisista lança o velho olhar de desprezo, a isca de sempre. Mas a reação interna mudou drasticamente. Tiago não sente mais o coração acelerar,
nem o estômago apertar. O monstro que antes drenava a sua energia, agora não passa de uma criança assustada e previsível. Tiago é apenas um espelho da metamorfose irreversível que acaba de ocorrer dentro de você. A sua mente foi reprogramada. Qual é o exato milissegundo em que o predador percebe que ele acaba de se tornar a presa? É aquele fragmento de segundo em que ele busca o seu medo e encontra apenas um vazio gélido e calculista. O agressor lê os seus microcomportamentos e a ausência absoluta de hesitação na sua postura envia um sinal de alerta direto para a amígdala cerebral dele. O processo de individuação. A jornada profunda descrita pelo psiquiatra Carl Jung nunca teve a intenção de fabricar anjos inofensivos. O verdadeiro objetivo clínico sempre foi forjar seres humanos formidáveis, inquebráveis e assustadoramente inteiros. A sua soberania mental se consolida no instante em que a sua empatia cognitiva se funde de maneira indissociável à crueldade tática. O predador recua porque sabe que, se der mais um passo, será desmantelado psicologicamente. Existe uma lei irrefutável na alquimia da psique humana. A sua capacidade de curar as próprias feridas agora é proporcional à sua capacidade de destruição. Você não protege os inocentes ao seu redor porque é passivo, doce ou inofensivo. Você se torna um guardião inabalável, exatamente porque aceitou que é a criatura mais letal dentro daquela sala. A sua bondade deixou de ser um sintoma de covardia e tornou-se uma escolha estratégica, consciente e de uma moralidade inquestionável. Agora você enxerga a mecânica oculta das relações humanas. O labirinto dos manipuladores, as armadilhas verbais e as ameaças veladas nas reuniões perderam o efeito paralisante. Você possui o mapa anatômico do inimigo. A ansiedade crônica cede espaço para uma hipervigilância extremamente calma e assertiva. Você decodifica a hostilidade alheia não como algo a ser nutrido, mas como uma falha crítica no sistema deles, um ponto de fratura que você pode pressionar sem cerimônias. Para selar essa transformação e marcar o fim absoluto da postura de vítima, é necessário um ato físico de fixação de intenção. Desça agora mesmo até a seção de comentários e registre a seguinte afirmação como um pacto definitivo consigo mesmo. A minha empatia tem presas. Escreva isso, não para o algoritmo de uma rede social, mas como um rito de passagem silencioso. Esse registro será a fronteira oficial entre a sua antiga versão subserviente e o soberano da sua própria realidade. E se a dissecação psicológica de hoje entregou a clareza mental que você precisava para neutralizar ameaças reais, deixe o seu like e inscreva-se neste canal. Faça isso como um mecanismo de inteligência contínua, garantindo que você não perderá o acesso a esta fonte de força no meio do caos. Estar inscrito aqui é garantir que a sua mente permaneça afiada, acompanhada por ferramentas clínicas projetadas especificamente para manter a sua cidadela interior eternamente impenetrável. A escuridão interna nunca foi o seu inimigo. Ela é o arsenal que garante a preservação da sua própria luz. Continue mapeando o território com frieza. Honre os seus instintos e nunca mais peça desculpas por expor as suas garras. O mundo sempre respeita aqueles que se recusam a tremer diante de suas próprias sombras. O domínio sobre si mesmo é a verdadeira vitória. Fim de transmissão.